Nós estamos aqui com o nosso querido amigo e irmão, pastor Dionei Lopes, que foi vereador aqui algumas vezes em Criciúma, foi um grande homem público e teve uma grande atuação política e também na área religiosa, aqui porque foi pastor, aqui foi cooperador e ajudou muito aqui os pastores que passaram aqui no período em que ele estava no Legislativo Municipal. Inclusive ele foi autor do projeto que deu o nome à Praça Maria da Silva Rodrigues e também quando foi para conseguir o relógio através do prefeito Wilson, foi ele que abriu o caminho, que gestionou e conseguiu para a igreja aquele grande relógio. Por isso a igreja ficou conhecida por muitos anos e ainda o é como a igreja do relógio. Então, Dionei tem uma história muito linda de trabalho prestado, faz parte de uma família pioneira do Evangelho aqui em Criciúma, tem a sua mãe que foi uma grande mulher de Deus. Ele vai falar um pouquinho disso tudo nesse momento para nós, para ficar nos anais da história dos 80 anos da Assembleia de Deus em Criciúma e região. É um prazer poder entrevistá-lo. Bom dia, Eliseu. Bom dia a todos que certamente estão tendo a oportunidade de nos ouvir e nos ver. Um dos eventos mais importantes que a cidade poderia tomar conhecimento, se abastecer culturalmente daquilo que está acontecendo aqui. Eu sempre disse que a Assembleia de Deus, desde que eu vim para cá, sempre foi uma história muito linda, muito comovente e até mesmo espiritualmente falando, foi algo que aconteceu nesse lugar que trouxe um desenvolvimento cultural muito grande, embora ainda muito ofuscado, até por culpa nossa mesmo, de evangélicos que muitas vezes nos fixamos dentro de quatro paredes e deixamos de extrapolar, de levar para fora tudo aquilo que nós temos vivido, conseguido, vislumbrado. Nós temos dificuldade, até mesmo de dizer coisas que nós fizemos. Sim. Eu olho para ti e eu te vejo um menino. Você me conheceu menino, é verdade. E antes de ser menino, eu via o teu pai já um homem casado, pai de família, e que também era um líder. Então a minha visão é essa. E por causa dessa visão, eu quis, no meu trabalho, eu não me conformava que a Assembleia de Deus pudesse continuar a ser aquele núcleo pequeno, trancado em quatro paredes, sem que a sociedade criciumense tomasse conhecimento do que realmente ela era. Certo. O que estava reservado, o que estava embutido dentro da cultura assembleiana. E agora eu queria romper com essa barreira. E a única maneira que eu tive de barrer foi aproveitar o espírito político de meu pai, que eu sendo ainda menino, ele me conduziu pela mão para fazer reuniões com os políticos da cidade, entre eles Heriberto Wilson, que era amigo íntimo dele. Entendeu? Muitos dias meu pai me levava na casa do seu Heriberto Wilson e discutir sobre o andamento político e da mineração, já que ele era presidente da CBCA. Claro. Então, mais tarde eu aproveitei essa pequena experiência quase infantil para trazer o foco depois quando eu vim para a igreja. E aqui então foi o meu caminhar seguro, né? Caminhar seguro. Eu não me conformava de ver a igreja, meu Deus, carroças e cavalos estacionando com irmãos para assistir o culto. Ninguém tinha carro. Claro. Pastores não eram conhecidos na prefeitura.
Nós tivemos que fazer uma coisa quase que impossível, romper com os predicados da cultura na época, porque os padres mandavam nos prefeitos, e os prefeitos estavam subjugados aos padres. Tanto é que um dia fui com meu pai no prefeito, porque eu disse, pai, temos que levar o pastor o prefeito. Né? E o pastor nessa época era o Antônio Lemos, o pastor Antônio. Olha aí. Eu estava começando a reinar, porque eu fiquei crente em outubro, vou fazer 60 anos agora, dia 4. Olha, é uma caminhada. Mas eu vim acompanhando os irmãos evangelizando a minha mãe já há 10 anos atrás, antes. Olha aí. Antes do meu 59, 49, minha mãe estava sendo evangelizada diretamente por um compadre deles, José Amador Vieira. José Amador Vieira. Entendeu? Ele converteu-se e começou a evangelizar minha mãe. Começou a evangelizar meu pai. Meu pai recusava, mas a minha mãe foi aceitando e aceitou. Só não tinha coragem de decidir. Olha aí. Então eu fiquei nesse meio. História interessante. Eu fiquei nesse meio. E nesse meio eu cresci. Quando eu comecei, a minha mãe converteu-se em 56, que ela veio para a igreja. Em 57, meu irmão Lauro converteu-se. Em 59 fui eu. E aí a história realmente começou a mudar. Deus me usou como um instrumento para mudar a história social da igreja. A espiritual estava definida, mas a história social precisava ser alterada. É introduzir a igreja, o nome da igreja, trazer respeito para a igreja. E nós conseguimos. Que legal. Graças a Deus. Bom, a sua contribuição realmente foi histórica, né, pastor Dionei? A sua história de vida, a sua conversão e a sua influência para fazer com que a igreja, como você falou, saísse de um patamar para outro e adentrasse a sociedade de uma forma, com uma outra ótica e tudo que nós estamos acompanhando. Mas estamos aí com 80 anos da Assembleia de Deus. E qual o recado que você deixa a todos os nossos internautas, a todos que estão assistindo nesse momento? Para a Assembleia de Deus, eu posso dizer o seguinte, que ela não pode ficar presa em quatro paredes. Eu não estou falando de evangelização. Sim. Evangelização ela sabe como fazer. Perfeitamente. Está entendendo? Mas ela não pode ficar presa em quatro paredes. Onde eu me espantei, porque eu fui no centro da cidade, imaginando que lá estivesse se realizando um grande culto de comemoração. Aí me vi diante de uma banda de samba tocando. Eu fiquei olhando, vim andando, passei aqui em frente e tal, nenhum movimento, nenhuma faixa, nenhuma placa, não houve divulgação. Concordo. A única divulgação que tinha era através do teu site, teu e do Vânia. Entendeu? Aí começou a espalhar, porque vocês estão fazendo sucesso. Vocês estão descentralizando a coisa. O Arquimedes fez inclusive uma matéria, mandou material para ele fez uma linda matéria. Mas eu concordo com o senhor. Como a história dos 80 anos ficou com a direção da igreja, né, não ficou conosco, então nós ficamos com o aniversário, nosso evento normal. E aí não podemos interferir. Mas os dois se juntam. A gente fez o que pôde, mas eu entendo e concordo com o pastor. Poderíamos fazer muito mais, com certeza. É sair das quatro paredes. Exato, com certeza. Ocupar os espaços. Exato. Os espaços estão aí. Eu estava conversando, quando eu fui vereador em 3 legislaturas. Numa legislatura, numa delas, estava eu, o Vânia e o Edson Freitas como vereador. Isso. Eu e o Edson e o Vânia, assembleianos. Hoje não temos ninguém lá, né? Não tem ninguém. Naquela época nós conseguimos. Perdemos espaço. Nós conseguimos o quê? Fazer o quê? Eu não fiquei
envolvido diretamente, contando com os votos da minha igreja. Sim, foi na comunidade. Eu fui na comunidade. O Ledes pegou os votos do tio dele. Do tio dele, uma herança. O Vânia ocupou o maior espaço da igreja. O Vânia foi mais a igreja. Então tu vê, 3 vereadores numa igreja. Isso foi um sucesso grande, houve respeito. Quer dizer, a gente conseguiu abrir espaço para a igreja. Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, a palavra que eu dou é incentivar, é desenvolver, é criar alternativas, não só de evangelismo, de infiltração na sociedade, na alta sociedade, fazer aquilo, não entrar religiosamente, mas entrar com a palavra de Deus, com a intenção de ensinar. Ação social, trabalho social, cada vez mais. Ação social cada vez mais. É uma coisa que a igreja já, de uma certa forma, já tem o seu nome fixado através da Abadeus. Abadeus, Desafio Jovem. Desafio Jovem. São trabalhos, embora não seja da igreja, mas tem vinculação. Abadeus uma criação minha. Exatamente, o senhor foi um dos pioneiros. Eu não fui um dos fundadores. Eu fundei em nome de todos. Né? Porque eu tive que sair atrás dos crentes da igreja, pedir assina aqui, por favor, eu estava com medo de assinar. Beleza, é verdade. Estavam com medo de assinar. Mas eu preciso de 25 assinaturas de como é que se chama? De pessoas que iam votar e mais 20 pessoas que ficavam como suplentes. É verdade. Então, 40 pessoas. Agradeço a entrevista, foi uma contribuição muito grande, histórica, que nós vamos repercutir e vai ficar para os anais da história. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Agora vamos conversar junto com o Zé de Paula. Vem cá, gente. É você, querido? Vou dar uma dizer aqui. Vai dar uma dizer para ele?